Oi, amigas e amigos! Não é nenhum segredo que os animais do nosso mundo vêm em várias formas e tamanhos, mas mesmo dentro de uma única espécie ou subespécie, às vezes a natureza e a genética começam a ver o dobro. Animais de duas cabeças, do estranhamento adorável até o verdadeiro pesadelo. Aqui vão alguns animais de duas cabeças mais estranhamente vistos. Vamos lá? É provável que não seja uma grande surpresa saber que uma criatura que nasce com duas cabeças em vez de uma condição conhecida como bicefalia, é incrivelmente rara, já que pouquíssimos animais selvagens nascidos com duas cabeças ou duas faces sobrevivem por um tempo suficiente para serem vistos por seres humanos. Bom, a bicefalia geralmente acontece quando o embrião inicial se divide em maneira incompleta. Geralmente, o gênese se forma quando um óvulo fertilizado se divide produzindo um segundo embrião, com a mesma formação genética. Ocasionalmente, esse processo de divisão é interrompido devido a problemas de temperaturas ou químicos. O resultado é um embrião parcialmente divididos. Ambos embriões se desenvolvem fisicamente conectados, às vezes pela cabeça, às vezes pelo rosto, às vezes até mesmo pelo corpo. Às vezes, ao se desenvolverem, esses animais de duas cabeças compartilham de um ou vários órgãos internos. Algumas vezes até mesmo pelo cérebro. Infelizmente, sem nenhuma surpresa, mais de 60% são natimortos ou morrem logo após o nascimento. Mesmo que seus órgãos funcionem corretamente, vistos que animais bicefálicos geralmente têm dois cérebros em suas cabeças. Cada um desses cérebros geralmente só tem acesso a certos membros de seu corpo. Bem, como podemos imaginar que deve ser bem problemático. Bem, agora que sabemos como essas criaturas podem existir, vamos dar uma olhada de como é a vida de alguns animais estranhos e únicos e muito raros que existem por aí. Este porquinho com dois focinhos, com duas bocas para alimentar, esse porco nasceu em uma fazenda em Honan, na China, em 2011. O pobre porco não conseguia mamar com um peso de duas cabeças, mas cada uma das cabeças e focinhos estavam intactos o bastante para se alimentar por duas mamadeiras. Apesar de ter dificuldades para se alimentar milagrosamente, não teve complicações de saúde e nenhuma notícia foi relatada sobre sua morte prematura, o que realmente é muito bom. Este outro porquinho nasceu em uma fazenda no noroeste da China 4 anos antes, ironicamente durante o ano do porco, e foi considerado como se fosse o porco da sorte. Essa imagem do porquinho na frente de dois espelhos geralmente mostra a imagem completa desse animal, apesar do olho do meio de sua cabeça não funcionar direito, já que são dois olhos incompletos um no outro, os outros dois olhos funcionam muito bem. Então, sim, ele consegue se ver ao espelho tranquilamente e com uma aparência bem arrojada. Como podemos culpar o carinha?
Mais recentemente, em maio de 2020, nasceu mais um porquinho de 2 cabeças, nas Filipinas. Só que dessa vez o embrião dividido deixou ele com 4 olhos e uma orelha que parece mais um tampa-olho, bem no meio de sua cabeça. Um agricultor acreditava que ele era o porquinho da sorte devido à Covid, mas faleceu 4 dias depois. Alguns animais bicefálicos vêm em embalagens menores e mais fofas que esta em agosto de 2019. Uma tartaruga com 2 cabeças foi encontrada em uma praia de Carolina do Sul por um grupo que observava os filhotes do ano. Ao longo da costa para as tartarugas marinhas, em geral, apesar de 1 em cada 1.000 a 10.000 delas consegue se desenvolver à idade adulta. De acordo com os estudos, infelizmente, essas tartarugas de 2 cabeças não podiam nadar e nem se mover em linha reta, pois suas patas eram controladas por 2 cabeças separadas, o que pode ter diminuído mais suas chances. Além disto, a concha superior delas estava mal formada, tornando ainda mais difícil viajar sem problemas e tornar protegidas. No entanto, pouco tempo depois de serem encontradas, elas foram jogadas novamente no oceano. Então, tecnicamente, sem nenhum tipo de informações de sua morte, vamos supor que ela está por aí nadando em algum lugar saudável e feliz, nadando em círculos pelo oceano. Esse casal de gatos, conhecidos como Frank e Louie, esse gato tinha 3 olhos, 2 narizes e 2 bocas. Esse tipo específico de deformação facial, às vezes conhecido como diplosopos, geralmente causado por distúrbios congênitos, incrivelmente raros, chamado de duplicação craniana facial. Em casos como este, há uma hiperatividade excessiva chamada de gene SHH, que comanda o corpo a produzir proteína que controla o rosto, o cérebro, o crânio. Se desenvolve isto e pode resultar na formação de 2 faces, às vezes até 2 cérebros em uma única cabeça. Devido à forma assimétrica que o rosto de Frank Louie se formou como um embrião, o olho dele, do meio, acabou não sendo funcional e eles têm apenas uma boca funcional. O Louie não tinha uma mandíbula inferior para se alimentar adequadamente, então Frank é carregado de mastigar e engolir. Estranhamente, porém, os donos terem dado a cada rosto um nome, havia apenas um cérebro e um estômago entre eles. Isso quer dizer que não havia luta contra controle de tudo e controlado agradavelmente por um único cérebro. Então, por muito tempo, Frank e Louie estavam com uma ótima saúde. Frank e Louie conseguiu sobreviver muito além do normal. Viveu até 2014, completando 15 anos. Se vocês estão achando os animais de 2 cabeças fofinhos, eu garanto que nada vai ser comparado com Todd Urey. Todd possui a maior coleção de animais de 2 cabeças do mundo inteiro. Em um dos favoritos de sua coleção de Los Angeles era uma tartaruga de casco duplo, que ele encontrou no ano de 2011. As 2 tartarugas siamesas eram minúsculas, de apenas 6 semanas de idade e mal podiam andar. As coisas estavam tão ruins que Urey pensou em fazer algo que nunca tinha feito antes: separar seus animais de estimação cirurgicamente.
No entanto, seus corpos estavam conectados no plastrão, parte inferior do casco. Mesmo que ele tenha chegado perto de um veterinário para operar o par siamês, morreu tragicamente antes que pudesse prosseguir. Descansa em paz, amiguinhos. Agora é hora de conhecer Lanker, um bezerro de 2 cabeças nascidos em 2017. Lanker nasceu com 2 bocas, 2 narizes e 4 olhos. Os 2 olhos do meio eram cegos e compartilhavam uma única órbita. Quando uma das 2 bocas de Lanker se movia, a outra também se movia, sendo que havia um único cérebro dentro da cabeça do bezerro, que deve ter controle total do corpo. Imagine como você conseguiria comer numa festa com 2 bocas ao mesmo tempo. As bocas então de Lanker eram deformadas por fendas palatinas, o que significa que o céu de sua boca tinha formato irregular. Então, ela precisava de ajuda extra para comer, e por não ter um bom equilíbrio com essas 2 cabeças, Lanker precisava de um apoio em geral. Os fazendeiros mantinham Lanker mais confortável possível, dando comida em pasta e leite em pó 3 vezes ao dia. Lanker conseguiu chegar a incríveis 108 dias de vida. Só que 10 anos antes, em 2007, nasceu uma outra vaca com circunstâncias pouco irônicas. Um fazendeiro da Virgínia estava utilizando inseminação artificial seletiva para que ele pudesse produzir a melhor vaca possível, mas ele acabou criando uma coisa totalmente inesperada. Quando uma das suas primeiras vacas deu à luz, ele pensava que ela tinha dado à luz a gêmeos, mas olhando bem de perto, percebeu um bezerro com 3 conjuntos de dentes, 2 mandíbulas superiores e 2 línguas na boca. Ele cuidou dela até que ela faleceu 2 meses depois. Esse peixe encontrado na costa da Holanda faz com que o peixe de 3 olhos dos Simpsons pareça normal. Os recém-nascidos siameses foram descobertos por um pescador holandês, nadando pacificamente nas águas frias do Mar do Norte em maio de 2017. Eles tinham uma segunda cabeça crescendo bizarramente em um ângulo reto fora do pescoço. Este réptil de 2 cabeças foi encontrado em Victoria, Austrália, em 2016. A divisão de embriões aconteceu bastante incomum aqui. O lagarto tinha 2 corpos superiores totalmente desenvolvidos e a cabeça à extremidade do corpo, que fundiu, significava que sua locomoção ficava bem difícil. Esses 2 foram encontrados mortos debaixo de uma mangueira no sudeste do Brasil no ano de 2001. Como esse foi o terceiro morcego siamês relatado no mundo inteiro, é provável que você possa imaginar como o peso de uma cabeça extra e o controle limitado sobre suas asas, sua sobrevivência seja quase impossível. Alguns raios-x desses morcegos machos mostram que eles têm um corpo longo de 13 centímetros de comprimento, com suas colunas vertebrais conectadas na base juntas, com suas cabeças e corações separados, mas que de alguma forma têm um tamanho semelhante. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Serás muito bem-vindo
e muito bem-vinda. E não se esqueça de ativar o sininho todas para ficar por dentro dos próximos vídeos do canal. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos e minhas amigas!